Neste vídeo vamos ver como é que se trabalha com o inventário no Antares. Mas por que é necessário um inventário para o Antares? Certos tipos de empresa, como por exemplo uma lavanderia que trabalha com sabão, amaciante, ou então, por exemplo, um laboratório que trabalha com determinados reagentes para alguns exames que eles fazem, ou mesmo uma clínica que tem certos produtos que ela usa com os seus clientes quando vão lá fazer suas consultas. Essas empresas, quando usam esses produtos, não dão baixa no estoque desses produtos imediatamente. Aliás, normalmente essas empresas ou não têm um controle de estoque ou têm um controle de estoque muito primário. Então, eles não fazem o controle em tempo real da situação do estoque. Então, o inventário no Antares existe justamente para suprir essa demanda. Então, o inventário a contagem do inventário é uma atividade que tem que ser feita uma vez por mês, sempre no último dia do mês, após o encerramento do dia de trabalho. Por quê? Porque a partir daí, quando se faz inventário, não pode sair mais nada, nem entrar nada no estoque, até que seja terminado o inventário. O inventário, é claro, também pode ser feito, ao invés de ser no último dia do mês, pode ser no primeiro dia do outro mês, só que antes de se iniciarem as atividades, pelo mesmo motivo. Tá? Mas é importante que todos os meses seja feito um inventário. E uma observação bastante importante também é o seguinte: para o primeiro inventário da empresa, se a empresa começou a usar o Antares agora, antes de fazer o primeiro inventário, é importantíssimo que você vá lá no item Acerta Estoque e cadastre o seu estoque daquele momento. Ou seja, chegou o último dia do mês, você inicialmente vai usar o Acerta Estoque para colocar o que está no estoque e mais a quantidade e o preço, para depois você poder fazer o primeiro inventário. Isso só é válido, só é necessário no primeiro inventário. A partir do próximo não é mais necessário. Bom, vamos ver como é que funciona o inventário no Antares então. Para acessar o inventário, nós vamos aqui ao menu superior Estoque e depois Inventário. Alternativamente, eu aperto a tecla Alt, vejo qual é a tecla que fica em destaque, que é a letra T, aperto T e agora vou à letra que está em destaque no inventário, que é a letra I. Então eu posso teclar I ou apertar o Enter, como ele já é a alternativa que está selecionada, tanto faz. Então aqui nós temos então a nossa tela de inventário para o Antares. Note que ele abre sempre no último inventário que foi feito, tá? No último inventário que foi feito. Então, neste caso desta empresa que nós temos aqui, ele foi feito no último dia de junho, tá? Portanto, pressupõe-se que tudo que foi feito até junho está cadastrado aqui, até o dia 30 de junho, tá certo? Bom, então aqui agora esse é o último inventário. Se eu vou fazer o inventário, eu vou escolher a data de 30 de julho, já que em junho eu tenho inventário. Então eu vou para 30 de julho, ou melhor, 31 de julho, sempre no último dia do mês, tá? Note que em junho ele mostrava algumas quantidades aqui. Em julho ele não tem nada. Por quê? Porque você não introduziu o inventário ainda. Tá? Então, para que nós possamos colocar o inventário, aqui os valores aqui, é necessário que o pessoal da sua empresa vá até o local dos estoques, até o seu almoxarifado, e conte o conteúdo de cada produto, conforme a unidade que nós temos aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui. Então nós temos aqui barrete, que é medido em unidades. Então quantas unidades eu tenho, tá? Vejamos aqui, por exemplo, a bobina de saco, ela é vendida em quilogramas. Então, quantos quilogramas eu tenho lá nessa data? Tá certo? Então, é importante que você tenha todos esses dados em mãos e faça o lançamento aqui. Então, eu vou lançar para nessa coluna que está nesse tom meio amarelado, eu vou lançar aqui os valores do inventário, tá? E é importante que você lance todos os valores, porque quando você clicar nesse botão aqui, que vai validar o seu inventário, ele vai pegar todos esses valores que estão aqui
e considerar válidos. Veja que neste momento ele só tem valores 0. Se eu clicar nesse botão aqui e validar, o que vai acontecer? Ele vai colocar 0 em todos os itens do estoque. Como isso não é verdade, eu vou estar com um valor errado. Portanto, por isso é que é importante que você coloque os valores e não faça parcialmente o inventário, porque se você fizer isso, você vai corromper os dados que estão lá. Porque quando você acerta o inventário, depois de gravar na tabela de inventário esses dados, o Antares atualiza o estoque com os mesmos valores. Então, depois que você encerra o inventário, os valores do inventário e do estoque são iguais, tá certo? Isso é bastante importante que você tenha em mente. E por isso mesmo também, existe um outro detalhe, que é o seguinte, você não deve lançar notas fiscais de compra de produtos antes de fazer o inventário do mês anterior. Exemplificando, aqui neste caso, eu vou lançar o inventário do dia 31 de julho. Então, antes de lançar esse inventário, eu não posso lançar notas de compra de agosto. Por quê? Porque se eu lançar notas de agosto, elas vão ser colocadas no estoque. Mas quando eu colocar o valor do inventário, que ignora os valores de agosto, o inventário será feito ignorando os valores de agosto. Então, aquela entrada que você fez de agosto será totalmente perdida. E isso vai bagunçar bastante o seu estoque e seu inventário. Então lembre-se disso. Bom, o Antares tem uma ferramenta que impede que você lance essas notas. Mas de qualquer forma é interessante que você saiba disso, porque que você não deve lançar essas notas do mês seguinte, né, de agosto aqui nesse caso, ou posteriores, né, agosto, setembro, outubro. Veja que são as notas de compra de produtos, ou seja, somente os produtos que vão para o estoque. As notas de serviço estão liberadas e as notas de produtos que não fazem parte do estoque também você pode lançar sem problema. Bem, então vamos lá. Eu supondo que eu tenha aqui a lista dos meus produtos, então eu vou lançar aqui na quantidade do inventário os valores de cada um desses itens. Note que quando eu lançar um valor aqui, vamos pegar esse caso aqui, bobina embaladora. No estoque consta que existem 34 quilos dessa bobina embaladora. Então eu não posso aqui, em hipótese alguma, lançar um valor maior do que 34. Por quê? De onde veio essa diferença? Se eu lançar, por exemplo, 36, de onde veio essa diferença? Ela tem que estar registrada na entrada, nas notas fiscais de entrada. Então não é possível lançar valores superiores ao estoque. No máximo você pode lançar igual ao estoque. E note uma coisa, ele estava com 34, digamos que eu vá lançar aqui 30. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no estoque constava 34, mas na verdade eu contei no inventário 30. Isso quer dizer que 4 quilos desse produto foram usados ao longo desse mês para a produção. É aí que entra o meu controle de estoque. É aí que eu fico sabendo qual foi o custo da minha produção, com a diferença entre o que está no estoque e o que é verificado no inventário. Isso é um motivo fortíssimo para que você faça o inventário sempre, levando bem a sério esse inventário. Então vamos começar a lançar aqui. Eu vou colocar aqui então o valor de 20 unidades aqui na bobina embaladora. Aqui nesse outro eu tenho 2,7 no estoque, eu vou colocar 2,1. Aqui eu tenho 1,64, eu vou colocar 1,2. Tá? Aqui eu tenho 9,14, eu vou colocar 8,1. Aqui em cabides eu tenho 1.115, eu vou colocar 915. Aqui no cabide com presilhas eu tenho 1.170, vou colocar então, por exemplo, 289. Tá? Aqui eu tenho no cabide infantil, quantidade de estoque, eu tenho 1, eu vou deixar com 1 mesmo. Tá? Esse outro item, eu tenho 10 em estoque, eu vou colocar 8. Nos outros aqui eu não tenho nada, então eu vou continuando. O dry sec tem 40, aqui eu vou colocar 30. Etiqueta lavável tinha 4.500, eu vou colocar 2.500.
Jacaré eu tinha 1.000 em estoque, eu vou colocar 590. Tá? Limpa couro, estava com 1, eu deixo com 1. Aqui 1 também no limpa tênis. Prenite para lavagem, tinha 4, eu vou colocar 3 agora. Certo? E aqui saco de 60 por 160, eu tinha 87 quilos. Vou ter 80 agora. Saco 80 por 100, eu tinha 100 quilos, vou ter 90 agora. Soft couro eu tinha 1, vou continuar com 1. E o resto está tudo certo. Bom, então agora, como eu já preenchi todos os itens que eu vi no meu estoque, eu clico nesse botão verde aqui. Quando eu clico no verdinho, inicialmente ele pede uma confirmação para evitar que você, sem querer, clique no botão e você acaba validando um número que você não queria. Então ele pergunta, você confirma a gravação desses dados no inventário? Se você está com alguma dúvida, é só clicar em não, para rever seus dados, tá? Quando você disser que está tudo certo, aí você clica em sim. E ele vai dar o total de itens gravados. Itens gravados, 35. Se algum item tivesse apresentado problema, como por exemplo, eu vou colocar um número maior no inventário do que estava no estoque, ele não permite, ele vai dizer que houve um erro ali e ele não grava aquele item, tá certo? Então, todos os itens que eu gravei já estão colocados aqui, então o meu inventário já está pronto, neste caso, para o dia 31 de julho. Uma observação que deve ser feita é o seguinte, esse valor aqui embaixo, total em estoque, mostra o que nós temos nesse instante no estoque. Ele é calculado como? É o preço unitário, para cada produto, é o preço unitário vezes a quantidade, e esse produto é somado para todos os itens. Tá? Outra coisa que também vale a pena citar é o seguinte, aqui eu tenho um inventário de 31 de julho, mas eu posso ver os anteriores também. O de 30 de junho que eu tinha anteriormente está ali. Ó. Esse é o inventário que eu tinha dia 30 de junho. Eu posso verificar os dois inventários. Tá bem? Eu sugiro que vocês vejam agora o acerta estoque, que é justamente o que deve ser feito antes do primeiro inventário, mas somente do primeiro inventário.